Ronaldo Abranches. Sou Joe. Olá você que está na rede e também adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. São destaques do programa de hoje, na crônica do professor Ronaldo Abranches, de volta às origens do nosso futebol. Brasileirão, contagem regressiva, faltam somente 6 rodadas. A torcida do Flamengo não aguentou. Agora já canta é campeão. Em que momento você acha que o Flamengo será consagrado campeão brasileiro? E o que vem por aí? Quais os jogos serão destaque no futebol brasileiro neste próximo final de semana? Será a 33ª rodada. E no apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho dessa semana? Esses são destaques que você vê aqui no programa Bola na Rede, na TV que pega em seu celular. Este ano, o Campeonato Brasileiro obteve alguns incrementos que estão gerando uma certa repercussão e também polêmicas, mas, de alguma forma, está gerando possibilidades de mudanças positivas em nosso futebol. A chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli e do técnico Jorge Jesus, do Flamengo, está gerando aí, vários debates em todos os programas de esportes, programas relacionados principalmente ao futebol, e isso tudo tem acontecido principalmente em função da maneira de jogar desses dois clubes. É bom que a gente também acrescente aí o Atlético Paranaense, embora seja um técnico brasileiro, também de uma certa forma tem jogado de maneira um pouco diferente. A verdade é que a maneira de jogar, tanto do Santos quanto do Flamengo, sendo um time mais ofensivo, com variações táticas durante o jogo, tem chamado a atenção e, coincidentemente, esses dois técnicos são estrangeiros. Isso tem levado à seguinte questão: será se os técnicos brasileiros estão defasados em relação a outros centros futebolísticos? Essa tem sido aí um grande debate. E isso tem também aumentado as críticas dos técnicos brasileiros, o que tem trazido aí um certo constrangimento para os técnicos. Alguns deles até se pronunciando em defesa dos técnicos brasileiros. A verdade é que isso tem possibilitado essa discussão, o que é extremamente produtivo para a melhoria do futebol brasileiro. O futebol brasileiro que nos últimos 20 anos tem se caracterizado por um futebol mais defensivo, um futebol diferente das suas origens. O futebol brasileiro sempre foi observado por técnicos do mundo inteiro em função aí das diferenças do futebol brasileiro. Só que nos últimos praticamente 20 anos isso mudou muito. E agora é interessante que dois técnicos que vieram de fora estão buscando um sistema de jogo que na verdade era a origem do futebol brasileiro. Então, o que nos faz pensar que estamos voltando às nossas origens. Pelo menos essa é a minha opinião. No próximo bloco, vamos repassar o final de semana na rede. Não saia da rede, continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta no programa Bola na Rede. E mais uma vez, com o nosso convidado, mais um boleiro, Professor Sirineu, mais uma vez, aqui conosco, para nos ajudar a refletir sobre
atual momento do Campeonato Brasileiro, que chega à sua reta final. Professor Cirineu, mais uma vez, muito obrigado por mais essa sua presença. Olá, amigos Bola na Rede, eu que agradeço a oportunidade. Olá, Ronaldo, estamos aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre paixão nacional, que é o futebol brasileiro. E mais uma semana com muita bola na rede no Campeonato Brasileiro. Os resultados aí da 32ª rodada do Brasileiro ficou então assim definida: Goiás 0, Santos 3, Palmeiras 1, Corinthians 1, Internacional 2, Fluminense 1, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Atlético Paranaense 1, Flamengo 3, Bahia 1, Fortaleza 1, Ceará 0, Chapecoense 0, Grêmio 1, CSA 0, Vasco 3. E faltando aí mais um jogo da rodada, que é Botafogo e Avaí, que será realizado na segunda-feira. Esses foram então os resultados. A média nesses 9 jogos realizados foi uma média de 2 gols por partida, ou seja, uma redução aí em relação à média da rodada passada, que foram 24 gols, né, na rodada. Bom, considerando esses resultados apresentados aqui, Cirineu, qual seria então o jogo, a partida destaque aí dessa 32ª rodada? Olha, Ronaldo, o Campeonato Brasileiro continua sendo igual aos demais anos, com exceção da equipe do Flamengo, que está se destacando muito, né? O jogo Flamengo e Bahia novamente foi o destaque. O Bahia veio com uma proposta de jogo muito interessante no primeiro tempo, jogou, conseguiu neutralizar o time do Flamengo, que não é fácil, mas ele conseguiu, fez um trabalho brilhante na primeira etapa. O Flamengo chegou poucas vezes e no segundo tempo ele não aguentou. Mas eu estou falando aqui desde o início, e se você verificar os resultados que ocorreram durante a rodada, todos os resultados são normais durante todo o campeonato. Palmeiras empatar com o Corinthians normal, né? São Paulo, Inter e Fluminense normal, Atlético empatando com o Cruzeiro. Embora o Flamengo ganhar do Bahia também não deixa de ser normal, mas parece que o destaque maior está nele, pelo futebol que vem apresentando, da maneira como vem jogando. Você acabou de falar sobre a questão dos técnicos estrangeiros chegar aqui no país. Eu acho que isso está fazendo com que o futebol brasileiro tenha uma nova era, mais disputado, os jogos ficam mais disputados quando tem um time que joga bola. Todos os clubes que estão enfrentando o Flamengo, logicamente, o técnico precisa estudar muito, né? Porque não vai querer aí estar levando uma goleada, vai logicamente tentar armar uma estratégia de aproveitar a tática que o Flamengo utiliza, que é defesa alta. E aí, nesse aspecto, está forçando, né, os outros técnicos. E outra questão que eu acho que é extremamente uma contribuição que esses técnicos, tanto o Sampaoli quanto o Jorge Jesus, está trazendo para o futebol brasileiro, é o fato de estar jogando mais à frente, né? Você vê que o Santos ele tem a sua instabilidade, está em terceiro lugar, exatamente porque o técnico é audacioso, ele faz alterações, jogando o time para frente, de vez em quando perde. Mas isso, eu acho que, de uma certa forma, vai influenciar os técnicos brasileiros a deixar de ser retranqueiro. Da mesma forma, eu queria colocar aqui, olha, todo mundo no início da semana estava fazendo críticas ao Botafogo contra o Flamengo. O Botafogo vai levar uma goleada, E o Botafogo preparou muito bem, reagiu muito bem, perdeu de 1-0, um placar normal de um clássico, embora o Flamengo tenha dominado o jogo mais o tempo todo, mas o Botafogo conseguiu segurar. Então, os times mudam a maneira de jogar. O Bahia mudou a maneira de jogar, que ele não joga em contra-ataque como estava jogando, mas fez e deu certo até um determinado momento, não aguentou, porque e realmente... jogar para frente contra o atual
time do Flamengo aí é perigoso levar uma goleada. E o destaque da rodada, eu poderia colocar a vitória do Vasco. O Vasco voltou a vencer depois no CSA e a vitória do Atlético Paranaense em cima de São Paulo. São Paulo, segunda derrota consecutiva, né? O São Paulo em 4 jogos só venceu 1. Exatamente. E aí não dá para entender isso aí. Corre o risco de... O G4 ele já saiu fora, né? E o Fortaleza, Ronaldo. Fortaleza também teve uma vitória importantíssima, né? Fortaleza deu um passo importante nessa briga aí, que a briga mais interessante do campeonato agora é a parte de baixo da tabela. Uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco é que a maneira, né, que está o Flamengo destoou. Se você... Vamos fazer aqui um cenário em que você retira o Flamengo desse contexto do Campeonato Brasileiro. Seria uma repetição dos anos anteriores. Exatamente. Né? Ou seja, o Palmeiras, de uma certa forma, ali com altos e baixos, mas é isso que tem acontecido nos últimos anos. O time que é campeão, né, leva uma certa vantagem, mas o futebol que está apresentando... Olha, eu assisti o jogo Palmeiras e Corinthians do sábado, e é brincadeira, um jogo horroroso, um jogo difícil de assistir. Né? O Palmeiras com uma dificuldade grande, dominando o jogo, mas não conseguia. Ainda levou um gol no finalzinho, a sorte que ainda houve tempo ainda para empatar. Então, o que a gente observa é o seguinte, o Flamengo está destoando, mas no mais é aquilo que você acabou de falar, é normal. Tem sido normal conforme a prática. Eu acho que o fato de ter um clube que puxa, vai acabar, esperamos que isso aconteça, puxando os demais para cima. O que eu observo é que, tirando o Flamengo, o time que mais investiu foi o Palmeiras. Então o Palmeiras está na dele. E é questionado também os investimentos. Né? Os investimentos. Aí, pelo volume de dinheiro, eu acho que teria que estar apresentando um futebol melhor. Exatamente. Da mesma forma que o Flamengo andou investindo em outros tempos aí, anos passados, que investir errado. Né? Dessa vez ele acertou no investimento. O Palmeiras continuou fazendo um investimento alto, por isso ele está em segundo lugar ali. Ele está disputando o Campeonato Brasileiro, normal, de todos os anos. E está vindo ali, a briga entre... Aí vem Grêmio, Inter, Santos, São Paulo, Corinthians, que é normal dentro do campeonato. Né? O Flamengo que destoou um pouco. Eu vou fazer uma pergunta, mais uma pergunta, né? Provocatória. Se o Palmeiras, com esse elenco que tem, tivesse na mão ou do Sampaoli ou do Jorge Jesus, será que estava jogando o mesmo futebol que está jogando? Eu acho que não estaria jogando futebol melhor. O Palmeiras tem elenco, tem um time, não é o elenco da altura do time do Flamengo, hoje não é, mas ele tem um elenco que merece respeito. Então eu acho que está faltando ali um treinador para movimentar esse time dele. Aí coloca o Mano Menezes, que todo mundo já sabe como é que joga. Que é um Filipão melhorado. Eu não gosto do estilo deles. Eu acho que falta realmente criatividade, falta... O time tem peças importantes e não está sendo bem utilizado. O que tem caracterizado... Pois não, pode falar. O Santos, que não tem nomes no time do Santos, tem a garotada. Isso. O Santos joga melhor do que o Palmeiras. Ele está na posição abaixo em função do elenco que tem. O que tem caracterizado esses dois técnicos que a gente tem falado aqui, o Sampaoli e Jorge Jesus, é a maneira que tem trabalhado os jogadores para tirar de cada jogador o melhor que esse jogador pode dar. Eu acompanhei a entrevista de um jogador, um menino do Flamengo, que foi para o Santos naquela negociação do Bruno Henrique, que é o Jean Lucas. E esse menino, ele contando a maneira com que o Sampaoli mudou a maneira dele movimentar em campo, como que esse menino desenvolveu, a tal ponto da Europa identificar isso e levou o menino. Quer dizer, a negociação do Bruno Henrique para o Flamengo foi fantástica. Ele trouxe o Bruno Henrique, em contrapartida emprestou o Jean Lucas. O Jean Lucas foi tão melhorado lá na mão do Sampaoli que foi vendido, o dinheiro com que o Jean Lucas foi vendido pagou o Bruno Henrique, ainda sobrou ainda. Olha que negociação bem feita, né? Temos sorte. Mas eu quero mostrar o seguinte, veja o Ilharão no Flamengo. O Ilharão era o patinho feio, a torcida pegava no pé do Ilharão.
o que o Ilharão está jogando hoje, mas tudo isso é influência do técnico. Então, aí a gente não tem como a gente ficar questionando por que no Brasil, né, os técnicos não têm esse mesmo desempenho. Eu acho que tem que realmente melhorar. E esse futebol que o Flamengo vem apresentando aí, da maneira como está fazendo, vai ter que melhorar, porque senão os times vão ficar para trás. Após, então, essa 32ª rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim definida. O Flamengo segue o líder com 77 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras com 67, ou seja, aumentou a diferença agora para 10 pontos. Em terceiro lugar, o Santos com 64. Em quarto lugar, o Grêmio, 56. O Grêmio, de uma vez, a gente já vinha falando aí em programas anteriores que o Grêmio iria chegar no G4, dali ninguém tira ele mais, né? Está com 56 pontos em quarto lugar. Em quinto lugar, o São Paulo com 52. Em sexto lugar, o Atlético Paranaense com 50. Em sétimo lugar, o Internacional com 49. Em oitavo lugar, o Corinthians com 49 pontos. Em nono lugar, o Bahia com 43. Em décimo lugar, o Goiás com 42. Em 11º, o Vasco com 42 pontos também. O Vasco, eu acredito que ele já está tranquilo em relação ao rebaixamento. Acho muito difícil ele conseguir a Libertadores, mas com certeza a Sul-Americana. Em 12º lugar, o Atlético Mineiro com 40 pontos. 13º, o Fortaleza com 39. 14º, o Ceará com 36. 15º, o Cruzeiro com 35. O Cruzeiro respirando um pouco, né, nesse momento. Em 16º, o Fluminense com 34. Em 17º, o Botafogo com 33. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos. Em 18º, o CSA com 29. Em 19º, o Chapecoense com 22. Né, já não matematicamente, mas a gente já considera rebaixado. E em 20º lugar, na lanterna, o Avaí com 17 pontos, totalmente sem qualquer possibilidade aí de reação. No próximo bloco, estaremos refletindo o que vem por aí, as expectativas da próxima rodada do Brasileirão. Não saia daí, continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta no programa Bola na Rede. E nesse bloco, o que vem por aí? Quais as expectativas dessa próxima rodada do Brasileirão? A próxima rodada, então, é a 33ª rodada. Lembrando que nesse meio de semana não teremos jogos, com exceção de Flamengo e Vasco, que foi antecipado em função da decisão da Libertadores da América, que ocorrerá no dia 23. Nessa 33ª rodada, teremos Santos e São Paulo. O São Paulo que em 4 jogos só venceu um jogo clássico, né, regional. E aí? O clássico regional, na minha opinião, o Santos é favorito, mas é clássico, né, Ronaldo? Quando é clássico, o time cresce. E aí o São Paulo vai querer reabilitar em cima do Santos. Então, é um jogo que promete, né? Mas eu ainda aposto na vitória do Santos, porque o Santos é o mandante e está melhor do que o São Paulo. O Santos que jogou muito bem, né? Exatamente. Ganhou do Goiás, 3-0, não é fácil, né? Fluminense e Atlético Mineiro. Lembrando que se o Botafogo ganhar esse jogo, que tem tudo para ganhar, que é do Avaí. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Ele passa o Fluminense, ele joga o Fluminense para dentro da zona de rebaixamento e sai fora. Então o Fluminense precisa ganhar do Atlético, o Atlético também com muita dificuldade. É uma briga boa, porque do Atlético para baixo todos correm risco de rebaixamento. E o Fluminense também está oscilando muito, né? Ganha de São Paulo, perdeu para o Inter e realmente é um jogo difícil para o Fluminense. E um jogo de uma expectativa boa, porque o Atlético precisa vencer também. Então eu acho que isso aí deve dar um empate. Esse outro jogo talvez seja a grande expectativa aí da rodada. Bahia e Palmeiras, lá, né, na Fonte Nova, provavelmente.
E o Palmeiras agora super pressionado, né? Tendo que ganhar fora. Então, se quiser continuar brigando, o Palmeiras tem que ganhar. O Bahia é interessante. O Bahia está jogando melhor fora de casa que em casa. Né? Os resultados fora de casa, o Bahia vem surpreendendo. Mas é um jogo também difícil de... Jogar com o Bahia sempre é difícil. Sempre é difícil. Esse jogo é um jogo difícil. Eu acredito que deve ficar no empate também. E o Palmeiras pressionado, né? O Palmeiras está pressionado. O Palmeiras não vem jogando bem. Então, um time que... O Bahia está apresentando um futebol melhor do que o Palmeiras. Mas é um jogo difícil. O outro jogo, Atlético Paranaense e Botafogo. Jogo difícil, na Arena sempre é muito difícil. Botafogo ganhar na Arena é muito difícil ganhar lá. O Atlético Paranaense vem sendo um time que está destacando, ganhou de São Paulo, não é à toa que ganhou. É um time que está apresentando um bom futebol e o Botafogo já está pesando aí o fator psicológico, né? Então eu acho que o Atlético Paranaense não perde o jogo. Outro jogo que gera muita expectativa, porque você tem a maior torcida do Brasil, torcendo a favor, mas todo o resto torcendo contra e secando, que é o jogo, para mim, dos que faltam, é o mais difícil, Grêmio e Flamengo, ou seja, Flamengo pegando o Grêmio, né, lá em Porto Alegre, o Grêmio, né, com aquela derrota, né, tá machucado, ainda né? Tá aqui travado na garganta, o Renato Gaúcho vai tentar de todas as formas ganhar do Flamengo lá. Eu acho que esse jogo aí o Grêmio não pode perder. E não vai querer perder. Então vai ser um jogo também de destaque. Eu ainda aposto que o Grêmio vai querer, no mínimo... Eu acho que o Flamengo vai perder ponto aí. Eu acho que ele vai perder ponto. Isso aí vai ser difícil. Se o Flamengo ganha do Grêmio lá, nesse momento que o Grêmio voltou a focar o brasileiro, está embalado, eu acho que aí realmente... Eu acho que o Flamengo está tranquilo, quem vai correr atrás vai ser o Grêmio. Então, é aquilo. Pode ganhar, como tem que tomar cuidado para não levar outra goleada, né? Porque se partir para cima do Flamengo também pode ocorrer uma goleada. Mas eu acho que lá o Renato vai ser bem precavido, os jogadores vão querer realmente, tem por obrigação de ter um resultado positivo. E tem uma no mínimo outra, um empate. E tem uma outra sensação, né? Como expectativa aí desse jogo Grêmio e Flamengo, que o Flamengo pode ser campeão nesse jogo. Pois então. Se o Palmeiras perder o jogo dele, e o Flamengo ganhar do Vasco no meio da semana e ganhar do Grêmio, o Flamengo já pode aí liquidar. O que, para os flamenguistas, eu acho que não seria um bom momento para ganhar o título. Eu acho que, mentalmente, os jogadores, por mais que tenham ali um controle mental, um título sempre dá aquela relaxada, e vai dar aquela relaxada exatamente no momento que antecede a grande decisão. Eu acho que para o Flamengo seria bom que ele conseguisse realmente consagrar-se campeão após o jogo contra o River, porque antes eu acho que vai prejudicar. Exatamente. O outro jogo, Corinthians e Internacional, ambos com 49 pontos, ou seja, dividindo ali 7º e 8º lugar, um jogo também interessante. Jogo difícil, interessante, o Corinthians precisa vencer, jogo de 6 pontos, e o Corinthians não tem apresentado bom futebol, mas vai jogar dentro da arena. Então pode ser que faça a diferença. Entendeu? Mas aí eu acho que o Corinthians ganha esse jogo. Aliás, ele tem que ganhar. Tem que ganhar. Se quiser permanecer. E o Internacional ontem fez um bom jogo contra o Fluminense. Exatamente, fez um bom jogo. O outro jogo, Chapecoense e Ceará. O Chapecoense, para mim, infelizmente, dessa vez vai estar rebaixado mesmo, mas já está jogando em casa. E o Ceará está a 3 pontos do Z4. É um jogo brigando lá embaixo. Né? A briga boa, e o Chapecoense endureceu contra o Grêmio, tomou um gol logo no início do jogo. E ficou no 1-0 só. 1-0 só. O Chapecoense lá dentro, ele não é fácil, embora esteja na posição que se encontra na tabela, mas ele não é fácil lá. Então, um jogo difícil também. Aí também pode rolar um empate ou uma surpresa, uma vitória de Chapecoense, para tentar dar uma moral nessa reta final. O Ceará, onde jogou com o Fortaleza, foi um jogo bom, bem disputado, mas lá dentro da Arena Condá é um pouco difícil. O outro jogo, também aqui, uma briga aqui no Z4, né? Fortaleza e CSA. O outro jogo, Vasco e Goiás, um jogo importante para o Vasco.
e os dois estão brigando ali, ambos com 42 pontos, dividindo 10º e 11º lugar, respectivamente. Um jogo também difícil para o Vasco, mas jogando em casa. Chama atenção a torcida do Vasco apoiando, o São Januário sempre lotado. O Vasco vai ganhar do Goiás esse jogo. Eu tenho certeza que o Vasco precisa ganhar. Eu acho que ele vai ganhar, independentemente do resultado que tiver contra o Flamengo. O Vasco firmou novamente, ontem jogou bem. E o outro jogo interessante é o Fortaleza e o CSA. O Fortaleza também vai querer ganhar, porque ele precisa ganhar. Se ele ganhar, ele fica numa situação bem melhor. E ele tem que ganhar do CSA. Embora seja um jogo difícil, porque esse jogo entre esses times lá do Nordeste, eles endurecem o jogo. Então, o CSA tem vendido caro, né? Ontem não jogou bem, não. Principalmente pelo placar, né? O último jogo, Cruzeiro e Avaí. O Cruzeiro pegando a lanterna, né? O Avaí. Também precisando ganhar para poder realmente respirar. Ele está em 15º lugar. Mesma situação do Botafogo. O Cruzeiro tem que ganhar do Avaí, é igual o Botafogo. Tem que ganhar do Avaí hoje. Se não ganhar, ele está numa situação ruim. Mas o da Cruzeiro. Uma outra questão importante a gente ressaltar aqui, o Flamengo pode ser campeão no domingo, existe essa possibilidade. O Flamengo pode ser campeão no avião. Voltando para casa depois do jogo contra o River, no dia seguinte do jogo, o Palmeiras estará tendo um jogo. Se ele perder esse jogo, o Flamengo pode se consagrar campeão com os jogadores estando no avião. Exatamente. Interessante também. Né? Seria melhor ganhar em campo, né, Ronaldo? Jogando, né? Isso é legal. Isso. Vai ficar uma sensação um pouco... Mas é válido. Se isso acontecesse... para o bem do campeonato. Se isso acontecesse exatamente no confronto direto, o jogo entre Flamengo e Palmeiras, que vai ser no dia 30, de novembro, a 36ª rodada, seria legal porque ficaria uma decisão. Né? E aí, para efeito de mídia, ficaria muito mais interessante. Então, gostaria até de pedir para a produção colocar o quadro demonstrativo. Nós mostramos semana passada, e agora a partir da 33ª rodada, os jogos que faltam para o Flamengo e o Palmeiras. Então, são 6 jogos, o Flamengo jogando 3 desses 6 jogos, 3 em casa, 3 fora, o Palmeiras também 3 em casa, 3 fora, o Flamengo pegando dentro dessa sequência Grêmio, Vasco, depois sai do Brasileiro, vai pegar o River, depois Ceará em casa, Palmeiras fora, Avaí em casa e Santos fora. O Palmeiras pegando o Bahia fora, o Grêmio em casa, o Fluminense fora, o Flamengo em casa, o Goiás em casa e o último jogo, o Cruzeiro fora. Em termos de situação aí, dificuldade aí é para os dois, né? Não tem muita diferença. Não tem muita diferença, não. Aí vai ter. A diferença é que o Flamengo está na frente só 10 pontos. Esse que é o problema. Uma pequena diferença, né? Pequena diferença. Lembrando que neste domingo a seleção feminina de futebol entrou em campo para disputar o título do torneio internacional da China contra as donas da casa. Durante os 90 minutos, a partida acabou 0-0 e a China derrotou o Brasil nas cobranças de pênaltis por 4-2. Essa foi aí a 6ª partida que a nova técnica da seleção brasileira, a Pia, esteve no comando da seleção, sem derrota no tempo regulamentar. Eu não sei se você assistiu o jogo, Cirineu. Não tive a oportunidade de assistir. A gente observa realmente mudanças significativas no jogo da seleção brasileira. Na verdade, a seleção brasileira não é nenhuma questão de discriminação, mas era irritante ver a seleção brasileira. E a gente está percebendo mudanças consideráveis, principalmente na transição. A seleção brasileira tem muita dificuldade na transição. E hoje a gente observa variações mais acontecendo, principalmente nos flancos. A gente vê claramente
já o trabalho da técnica, que foi várias vezes, disputou, né, decisões, dirigindo de times diferentes, seleções diferentes, com muita experiência. Então a gente vê realmente uma evolução. Vai contribuir muito para a seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma. No próximo bloco, estaremos dando o apito final. Quem receberá o cartão amarelo e o cartão vermelho dessa semana? Continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta, agora no bloco final. Estamos começando o apito final. E no apito final de hoje, para quem você entrega o cartão amarelo? Professor Cirineu, para quem o cartão amarelo de hoje? O cartão amarelo vai para o clássico Cruzeiro Atlético, um clássico apaixonante, um clássico sempre disputado, e eu achei o clássico muito morno, muito devagar. Baixo nível. Baixo nível. Então eu acho que o futebol mineiro precisa realmente rever aí e remodelar esses times, para que nós possamos ter no ano que vem dois times melhores, né? O meu cartão amarelo de hoje vai para a segurança pública, né? Principalmente a parte, o departamento que cuida de eventos, que são a polícia militar de vários estados aqui, relacionada a eventos, a estádio, né? Faz a segurança. Também não é só o Poder Executivo, o Poder Judiciário, porque são histórias que se repetem, né? Semana, mais uma vez, seja lá em Ceará, no Ceará, seja lá no Rio, no jogo Flamengo-Botafogo, acontecendo situações, né, lamentáveis. E quantas vezes, né, sai ano, entra ano, continua. A televisão mostra, né, os personagens, né, dessa guerra, e não acontece nada e continua, quer dizer, continuamos aí, infelizmente, nesse Brasil, com a impunidade, e a impunidade continua alimentando essa selvageria que acontece nos estádios de futebol, afastando famílias, crianças, né? Famílias do estádio, que é extremamente importante, saudável, né? Que os pais levem seus filhos para poder dar continuidade e continuar gerando novos torcedores. Então, um cartão amarelo, ou seja, um alerta, que nós estamos alertando há muito tempo, mas há de se fazer alguma coisa para mudar esse panorama. E o cartão vermelho de hoje? Que são para situações mais graves, negativas, relacionadas ao esporte. Professor Cirineu, para quem vai o cartão vermelho de hoje? Olha, o torcedor invadindo o campo no jogo Fortaleza-Ceará, eu acho esse tipo de situação já não poderia estar acontecendo mais no futebol brasileiro. Ele entra em campo para xingar o treinador que está perdendo de 1-0 e o time brigando dentro do campo, tentando buscar a diferença, né? Tem que lembrar que ali tem um profissional trabalhando do outro lado, os dois times muito empenhados dentro do campo pela vitória, e aí o treinador perde de 1-0, o torcedor se acha no direito de entrar no campo para xingar o treinador. Eu acho isso um absurdo. Nós temos que acabar com isso no futebol brasileiro. O meu cartão vermelho de hoje vai para mais um caso de discriminação racial. O atacante do Shakhtar Donetsk, né, da Ucrânia, inclusive brasileiro, Tyson, foi insultado, né, durante o jogo. Inclusive ele perdeu a cabeça e chutou a bola para a torcida, fez gesto obsceno, foi expulso. Eu acho que numa situação dessa, embora ele acabou indo, né, contra as regras, eu acho que podia ter amenizado, porque a situação difícil, né, da pessoa saiu chorando no campo. É algo lamentável que continua acontecendo em várias partes do mundo e que, para mim, merece um cartão vermelho. Estamos terminando o nosso Bola na Rede dessa semana. E aí, Cirineu? Olha, essa semana nós temos que preparar os corações aí, né, Ronaldo? Principalmente eu que estou torcendo o Botafogo se livrar dessa zona de rebaixamento, uma briga muito boa nesse final. Tem 2 vagas sendo disputadas. Tem 2 vagas sendo disputadas. Para não entrar. Tem no mínimo 5 times brigando por isso.
A questão que os 5 times que estão brigando são 5 times que estão jogando, estão brigando muito mesmo. Então eles estão mais ou menos nivelados ali. Então a briga vai ser muito boa. E verificar o que vai dar no restante do campeonato. Expectativa muito boa para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Legal, então estamos encerrando mais um programa Bola na Rede. Obrigado, meu amigo, minha amiga, pela sua participação nesse programa Bola na Rede. Você que está na rede, a você dedicamos este programa. Na próxima semana estaremos aqui novamente na TV que pega em seu celular. Até lá, amigo!